Olá, eu sou Tânia Zambon, estrategista de negócios e especialista em comportamento humano. E nós estamos aqui para dar início a mais um TZCast com ele, Michel Lopes Dávila. Seja bem-vindo. É isso aí, doutora. Mas o assunto de hoje é super interessante. É muito interessante e hoje é um assunto que eu vou responder centenas de direct que têm chegado para nós. Qual é o assunto, doutora? Porque existem pessoas que não conseguem bater o seu tão sonhado R$1 milhão. Então, existem alguns fatores que as pessoas não conseguem chegar lá. Elas não conseguem alcançar esse objetivo. Então, qual é o primeiro fator, doutora? Mas antes da gente falar sobre os fatores, eu acho que é muito importante elucidar algumas coisas. Por exemplo, por que as pessoas têm nos perguntado isso? Porque têm acompanhado os nossos cases de sucesso. Nós temos pessoas que batem 1 milhão em 30 dias, outros que batem 2 milhões, 3 milhões em 30 dias. Parece uma coisa alienígena. Exatamente. E temos pessoas que faturavam R$27 mil por mês, em um ano começaram a faturar R$1 milhão por mês. R$1 milhão. Então, e não é nenhum nem dois, são muitas pessoas. Muitas pessoas conseguem alcançar isso. Ao mesmo tempo, a gente também percebe que existem pessoas que sonham em ganhar o seu 1 milhão e ficam pela metade do caminho. Eu sempre digo em aula, chegar até o seu primeiro 1 milhão é o seu maior desafio. Agora, depois que chegou, consegue fazer o segundo, o terceiro, o quarto, porque existe um padrão, existe um caminho, Michel. Quem aprendeu a andar de bicicleta pelo menos uma vez, né, doutora? Nunca mais esquece. Se você aprendeu a fazer 1 milhão, você consegue fazer 2, você consegue fazer 3. Por quê? Porque os principais pilares para isso acontecer, você já aprendeu como fazer, né? E você que está nos acompanhando aqui, pode acompanhar no YouTube centenas de cases. São mais de 600 cases documentados de pessoas que já chegaram e passaram do seu 1 milhão. Doutora, as pessoas estão nervosas. Como é que a gente faz para alcançar, para ter esse crescimento tanto na sua vida pessoal como no seu negócio? São 3 fatores, Michel, preponderantes. A gente que trabalha com estratégia de negócios, a gente que faz as pessoas baterem seus planos de ações, elas têm que ter convicção que elas precisam de 3 coisas fundamentais para chegar no seu primeiro 1 milhão. Então pega o caderninho aí, porque agora, se você quer chegar a 1 milhão, é hora de você saber essas 3 coisas, doutora. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é conhecimento. Né? Muitas vezes as pessoas até têm vontade, elas levantam cedo, elas dormem tarde, elas se arrebentam trabalhando, mas é aquilo que a gente fala muito em aula. A pior coisa para o ser humano é correr desenfreadamente para o lado errado. Exatamente. E apertar, como a gente diz, né, doutora? Quando você não tem o conhecimento, é como se você não tivesse as ferramentas. É apertar parafuso com faca, né? Exato. A pessoa faz um esforço enorme para um resultado bem pequenininho. E isso acontece todos os dias. Às vezes eu vejo em aula você falando muito sobre isso. O que você não tem é pelo que você não sabe. Porque se você não tem 1 milhão na sua conta, é porque você não sabe como fazer esse 1 milhão, exatamente, certo? Então, por isso que o primeiro pilar é o conhecimento. E aí a pergunta que é, que tipo de conhecimento nós precisamos para ganhar esse 1 milhão, doutora? Estratégia. Estratégia, exatamente. Não tem como um time ganhar um campeonato brasileiro, mundial, se não tiver estratégias. E tem que se diferenciar nas suas estratégias. Eu costumo brincar que a gente precisa de 3 Fs e um PA. O que são esses 3 Fs? Primeiro, força, energia, onde a pessoa tem que ter uma motivação interna, uma automotivação. Quando eu penso nesse 1 milhão, onde é que eu coloco ele? O que vai mudar a minha vida se eu bater 1 milhão? É buscar aquilo que a gente fala tanto em sala de aula. O porquê de eu querer bater R$1 milhão. O porquê você que está nos acompanhando gostaria de bater 1 milhão. Ele tem que ter um forte propósito. Porque tem pessoas que nem sabem, né, doutora? Primeiro, elas nem sabem se elas ganhar 1 milhão, o que elas vão fazer com 1 milhão. Exatamente. Então você tem que entender por que eu quero isso. Por que eu quero ganhar 1 milhão? Tem uma pergunta que você faz na sala de aula que eu gosto muito, e porque é muito engraçada a resposta das pessoas. Se você ganhasse dinheiro suficiente, né? O que você faria? O que as pessoas mais respondem? Se dinheiro não fosse problema, você continuaria trabalhando? Essa é a pergunta que eu faço e que às vezes as pessoas dão um stand-by assim, uau! E a maioria delas responde, continuaria. Então por que tu tá querendo ganhar tanto dinheiro? Então tem que ter um propósito, né, doutora? Então o primeiro passo é o quê? Definir a meta. Eu quero 1 milhão. Quero 1 milhão de reais. Segundo passo. Eu preciso ter um propósito.
propósito para isso, né, doutora? Exato. Um propósito do porquê que eu quero esse dinheiro, em cima do que você falou. E terceiro passo, como? Conhecimento, que é como que eu vou conseguir esse 1 milhão. A gente fala muito de estratégia, né? E é o grande diferencial que você traz hoje para os alunos, são centenas de estratégias onde as pessoas aplicando nas suas empresas, elas conseguem o resultado. Porém, a gente sempre pergunta, qual é a sua estratégia de atração esse mês? As pessoas não têm, né, doutora? Então, o conhecimento de como fazer as estratégias também faz toda a diferença. E olha só, quem está acompanhando a gente, eu estou falando de pessoas que ganham 10, 15 mil e estão batendo mais de 1 milhão. Então, a primeira coisa que eu preciso, o Michel acabou de dizer, qual é a minha meta, meu objetivo, meu propósito, meu porquê. Segunda, conhecimento. Eu preciso ter um PA. Eu falei que a gente precisa de 3 Fs e um PA. Força, foco, fé e um plano de ação. Esse plano de ação, depois a gente vai destrinchar ele num 5W2H, num prazograma, mas eu preciso ter pelo menos, Michel, 3 estratégias. Estratégia A, B e C. Porque se eu tenho uma única estratégia e ela der errado, eu não tenho nenhuma. Exatamente. Então, estratégias não dão fogo. Se há pouco tempo atrás eu estava ouvindo, não, a minha estratégia é que dá certo. E se a tua estratégia que dá certo, dá errado? Não existe estratégia que dá certo até ser testada. Exatamente. Tem coisas no mercado que funcionam e tem coisas que não funcionam. A gente chama isso de desfile de movimento. Isso é estrategicamente falando, tem coisas que às vezes dão certo no mercado para alguns e tem coisas que não dão certo para outros. E às vezes também o tempo que é feita a estratégia, né, doutora? Não monitora, Exatamente. Não vê quem está executando, não vê se o script está correto. Se a gente está falando de script muitas vezes de venda por telefone, que hoje é uma grande estratégia de vendas, é o WhatsApp, porque 90% das pessoas compram por a internet hoje. Então, eu tenho que entrar nesse meio digital também, não só no presencial. Então, quando a gente fala de conhecimento, né? Você tem que conhecer de pessoas, você tem que conhecer para ganhar esse 1 milhão, você tem que entender de pessoas, você tem que entender de estratégia, você tem que entender de financeiro, porque não adianta tu faturar 1 milhão e gastar 1 milhão, né, doutora? Então, Então, o primeiro pilar para ganhar esse 1 milhão é conhecimento, né? E uma coisa que eu sempre ouço você falar é que quanto mais conhecimento eu tenho, mais possibilidades eu vou ter de chegar no meu objetivo. Quanto menos conhecimento, mais limitado eu sou nas estratégias, é isso? Exatamente. E olha só, eu não acredito em milagres. Eu não acredito que você vai ganhar R$1 milhão com uma receitinha de bolo. Não existe isso. Existe um passo a passo que a gente executa dentro do método, que são 4 dias. Exato. Você tem que parar 4 dias comigo e ficar ali junto com o Michel, aprendendo a fazer isso, aprendendo a vender, aprendendo a prospectar, aprendendo técnicas de fechamento de venda, aprendendo a qualificar cliente, aprendendo a gestar pessoas, o time, porque você, se tiver um time ágil, de performance, chega muito mais rápido, não só no 1 milhão, como no segundo e no terceiro. Exatamente. E aí, doutora, um grande segredo que todo mundo conta, eu tenho uma mágica, eu tenho um passo a passo. Não, é ação massiva, são várias ações que vão chegar a esse resultado. As pessoas acham que é uma estratégia, que é uma ação que vai me levar a 1 milhão. Não, são várias ações ao mesmo tempo e esse é o segredo do método, que quando eles vêm aqui, eles saem com 5, 6 estratégias para gerir a equipe, 5, 6 estratégias para atrair cliente no primeiro módulo, 5, 6 estratégias de como vender mais. Então, essa quantidade de estratégia ao mesmo tempo que vão gerar o resultado. Não é uma única ação no vendas, uma única ação na atração. Não, é tudo, né? Porque eu posso atrair pessoas, né, doutora? Mas se a equipe está desmotivada, adianta? Não. Você faz um bolo só com farinha? Não faço. Não. Precisa dos ovos, do royal, precisa do fermento, né? Você precisa colocar o sal, você precisa do recipiente. É a mesma coisa, uma estratégia. Ninguém entra, eu vou ganhar o Campeonato Brasileiro numa partida. E com uma única estratégia? Com uma única estratégia. Vai ter que mudar, porque quando o adversário conhece a tua estratégia, ele começa a repetir. Então você vai ter que se diferenciar na próxima partida. É igual ao futebol. Não é diferente quando a gente fala sobre isso. Mas tem uma coisa que faz as pessoas, mesmo tendo as estratégias, não bater 1 milhão. E é aí que eu quero entrar agora. Então a primeira coisa é conhecimento. Todo mundo entendeu que a gente precisa se desenvolver mais e não é numa única área. Não. É em várias áreas. Em advocacia, odontologia, nós estamos falando de todas as áreas. Comércio, B2B, B2C, qualquer um. E a gente desenvolve em várias áreas
do nosso conhecimento, né, doutora? Financeiro, estratégico, gestão de pessoas, várias coisas que você precisa para chegar lá. Qual o segundo passo, doutora? Mas é por isso que a gente trouxe técnicas do Vale do Silício. A gente estava cansado de ver coisas que não funcionavam. Quando a gente foi para fora do país há 8 anos atrás, quando a gente começou as primeiras imersões, os primeiros encontros dentro do Vale do Silício, Google, Apple, Microsoft, Amazon, né, todas essas grandes empresas, o que elas faziam para chegar lá? Então a gente atalhou esse caminho. Isso é uma coisa muito importante que nem todas as pessoas entendem. Buscar conhecimento. Foi o que a gente foi fazer. Exatamente. A gente saiu aqui do país, saiu aqui do Brasil, colocou o que tinha e o que não tinha na época para buscar esse conhecimento. Agora, o que faz com que as pessoas não consigam, mesmo com estratégia, bater 1 milhão, Tânia? Recurso interno. Recurso interno? O que é recurso interno, doutora? É fundamental. Não me importa quanto tu tem, não me importa se tu não tem dinheiro, se tu tem. O que faz o indivíduo bater esse propósito de bater a meta dele é recurso interno. O que é recurso interno? É aquilo que você tem dentro de você. E isso não tem como te dar. Estratégia a gente pode te dar de vendas, de negociação, de estratégia de marketing, de avatar, de campanha, de performance. Mas recurso interno é seu. É o que a gente chama isso de quantificador universal. Qual é o grau que você tem hoje de foco, de disciplina, de determinação, de atitude, de objetividade? São coisas que fazem você se alavancar ou se limitar. Vamos dar um exemplo. O indivíduo precisa emagrecer 15 quilos. Tem gente que bota essa meta, tem um propósito, cria ali que quer emagrecer os seus 15 quilos e ela começa. Ela vai fazer atividade física, ela fecha a boca, começa a ingerir mais alimentos verdes, alimentos como hortaliças, raízes, saudáveis. Ela começa a se cuidar, ela bebe 2 litros de água por dia. Ela tem uma autodisciplina, ela tem motivação, ela tem foco, ela tem atitude. Para emagrecer ou para ganhar 1 milhão, você precisa da mesma coisa. Disciplina. Foco, energia. Determinação, energia. Por isso que os 3 Fs são importantes. E o que eu mais vejo, doutora, assim, é mentalidade, né? Porque tem algumas pessoas que quando a gente está ensinando uma nova estratégia, uma nova técnica... Isso não vai funcionar para elas estão tentando provar que aquilo não funciona, ao invés de pensar assim, vou arrumar um jeito de fazer isso funcionar. Exatamente. Então... eu vejo hoje que o maior problema das pessoas é mentalidade. Ela quer provar que ela já fez de tudo. E a gente normalmente, quando a gente pergunta para as pessoas assim, as pessoas dizem, eu já fiz tudo, doutora. Aí a gente pergunta, o que tu fez? Normalmente elas fizeram 3 coisas, as 3 coisas que davam errado e repetiram várias vezes e isso dá a noção para ela que ela fez tudo. E ela não fez tudo. Então ela acaba se limitando mentalmente, doutora. Aí vem aquela frase que a gente fala tanto em aula, as pessoas elas não fracassam, elas desistem. Exatamente. Né? E é uma estatística mundial que só 5% das pessoas têm sucesso. E olha só que interessante, 5% das pessoas que têm sucesso pela estatística mundial é porque tem mais recurso interno que as outras. Exatamente, porque elas são mais focadas naquilo que você ensina, que é foco na solução, né? Exatamente. Tem pessoas que elas estão ali focadas em dizer que não funciona, que não vai dar, e ela tá falando da vida dela, ela tá limitando a ela mesma. Mas aí, Michel, eu vou puxar de novo pro meu assado, pro meu lado. 3 Fs e 1 PA. O F da mentalidade que você tá falando aí é o F da fé, da crença que eu tenho. O que eu acredito? Se eu acredito que eu consigo, eu tenho razão. Se eu acredito que eu não consigo, eu também tenho razão. Porque o que é uma crença? É um pensamento acreditado. Exatamente. Se você acredita que você é feio, você vai se enxergar assim, a sua linguagem vai ser essa, e todo o seu ecossistema neurológico, né, corpo e mente, ele funciona assim. Então, aquilo que você pensa também é transmitido para o seu corpo, a sua mente traz para o corpo. Sim. Se eu penso que eu sou uma pessoa fraca, automaticamente, que tipo de energia eu vou ter? Uma energia baixa, uma energia de falta de motivação. Então, assim, bater 1 milhão está vinculado ao tipo de crença que você tem, ao tipo de conhecimento que você recebe para isso e ao tipo de, principalmente, network que você cria ao seu redor. Então vamos lá. Primeiro, são 3 coisas fundamentais. Primeiro fator é conhecimento. Segundo, então, é os recursos internos. Como eu faço para bater esse 1 milhão? Que estratégias eu utilizo? Conhecimento, recursos internos e o terceiro, network. Com quem que eu ando, né, doutora? Quem eu ando influencia muito na minha vida, porque eu uso as palavras dessas pessoas, eu uso o jeito que essas pessoas fazem as coisas sem perceber, né? Vale do Silício, é muito comum você ouvir isso aqui, ó. Sardinhas andam com sardinhas, ou nadam com sardinhas, tubarões nadam com tubarões. E é verdade.
As pessoas com que a gente se relaciona, elas têm um determinado tipo de status, um determinado tipo financeiro, um determinado tipo cultural, e isso vai influenciar diretamente no nosso negócio. Porque você se reúne com essas pessoas. Então, quanto mais você tiver pessoas que somam com vocês, presta atenção, não é uma questão de dinheiro, é de mentalidade estratégica. Então, por que no ITZ os alunos do método acabam se reunindo, se tornando parceiros, amigos e fazendo negócios entre eles? Negócio. Porque todos que vêm pro método querem bater 1 milhão. E estão no mesmo objetivo. Estão no mesmo objetivo. Estão no mesmo foco. Estão focados na solução. Exatamente. Então, quando ele está nesse triângulo, que eu digo assim, em direção a esse vórtice de sucesso, de alavancagem, tem gente que bate 1 milhão em 25 dias. Porque ele aprendeu e ele se relaciona com pessoas que também estão batendo. Não tem nada mais grandioso que você trocar experiências com as pessoas que já bateram 1 milhão. O que elas fizeram para bater 1 milhão? Né? Então, ouvir esses especialistas, você vai encontrar isso dentro do ITZ o tempo inteiro. Sim. Quando você vai para a Universidade de Negócio, nós temos auditores, nós temos professores de marketing digital, que já deram aula em Stanford, em Harvard. Então, esse é o nosso grande diferencial. Entendeu? Entendi. Então, doutora, vamos lá. Vamos resumir o que a gente falou nesse TZCast hoje, que está maravilhoso. Como ganhar 1 milhão. Então, assim, porque você já fez isso com várias pessoas. Primeiro passo, então, é as pessoas trabalhar o seu conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tiver, mais oportunidades eu vou ter, mais recursos eu vou ter e mais possibilidades de chegar ao resultado que eu desejo. Porque para você bater 1 milhão, você tem que sair da estratégia míope que você vem fazendo, que você não bateu 1 milhão, para uma estratégica. E aí, o crescimento exponencial. Exatamente. Tem que ter isso, tá? Então, primeira coisa é o conhecimento. Segunda coisa é os nossos recursos internos. O que são os nossos recursos internos? É a nossa mentalidade. Eu joguei futebol há muito tempo, eu sempre digo, jogar quando está ganhando é fácil. Coisa. Jogar quando você está lá embaixo, você precisa de mentalidade. Então, você fala sobre esses recursos internos, que é coisas que dependem... E olha que legal, né? Recurso interno depende da pessoa. Da pessoa. Não depende dos outros. De ninguém mais. Ninguém pode escovar os dentes por você, ninguém pode defecar por você, ninguém pode transar, que eu digo, por você. É você. É a disciplina, o foco, a energia sua. E isso leva 85% dos milionários têm em comum hoje. Maravilha. Eles têm altos recursos internos. Então, recursos internos é a segunda coisa. E a terceira é o network, com quem eu ando. E esse foi um dos objetivos que a gente foi para o Vale do Silício, que a gente foi para a Europa, que a gente foi para a Zappos, Disney, as maiores empresas, porque a gente queria estar entre os maiores. Então, buscar pessoas que já conseguiram ou que estão focados em conseguir chegar a um grande resultado, é isso? Grande parte das pessoas que não batem 1 milhão, Michel, estão ouvindo vozes erradas. Eu não sei que vozes você está ouvindo, mas a gente tem que buscar sempre ouvir vozes de pessoas que saibam mais do que a gente. Exatamente. Então aí buscar especialistas, pessoas que têm estratégias e que já deram certo. Muitas pessoas ficam pedindo, às vezes, conselho para quem nunca fez nada. Para quem não conseguiu até hoje bater 1 milhão. Exatamente. Como é que eu vou te ensinar a ganhar 1 milhão se eu não tenho? Se nunca bateu. Entendeu? Exatamente. Então, hoje, as pessoas têm 3 fatores que ao sair daqui, elas podem chegar nesse 1 milhão. E o primeiro, então, é conhecimento. Buscar conhecimento. Segundo, recursos internos. E o terceiro, network. Network. De respeito, de força, né? Bem, tá terminando o nosso TZCast por aqui. E se você gostou do nosso TZCast, compartilha com quem você acha que também pode se beneficiar desse mar de tubarões que bate 1 milhão de reais em pouco tempo. É isso aí, doutora. E em breve estamos com mais uma edição do TZCast. Até a próxima. Hey!